Olá pessoal, conforme eu informei anteriormente, eu estarei fazendo uma revisão de linguagem de programação 1 e de orientação a objetos para então podermos tratar da disciplina de linguagem de programação 2. E nós vamos começar falando um pouquinho do Java e do ambiente de execução e desenvolvimento. Antes de tudo, eu já informo que os meus slides, apesar disso não ser uma prática muito recomendada geralmente, né? Meus slides eles contêm textos. Por quê? Eu prefiro colocar os textos porque assim, antes de atividades avaliativas, se vocês precisarem revisar o conteúdo, né, os slides de repente sejam uma boa opção, tá? Então assim, eu não faço a leitura deles, mas eu já deixo como material de apoio. Então, falando um pouquinho do Java, né? O Java ele foi desenvolvido por programadores da Sun Microsystems. Eu não sei se vocês já ouviram falar deste nome, né? Porque é uma empresa que foi comprada pela Oracle em 2009. E o primeiro protótipo que foi apresentado utilizando Java foi em 92 e ele consistiu em um controle para eletrodomésticos. Então, eles apresentaram aí o conceito de eletrodomésticos mais inteligentes que pudessem ser controlados por esse dispositivo. Na época a ideia não caiu muito bem, né? Porque a tecnologia ainda não estava nesse nível, né? Eles estavam pensando muito à frente do que havia à época. Hoje a gente tem o conceito de internet das coisas se expandindo e nós já temos alguns dispositivos aí mais inteligentes surgindo, como aspirador de pó automático, inteligente, né? Nós temos aí equipamentos como lâmpadas, ar-condicionado que você pode controlar pelo celular, que eles conectam no Wi-Fi, enfim. Então, esse foi um conceito que estava um pouco à frente de sua época. Mas aqui, apesar de o protótipo ser apresentado, ele ainda não se chamava Java, tudo bem? Então, o Java foi lançado oficialmente com esse nome em 95. E desde seu lançamento, nenhuma outra linguagem de programação conseguiu se expandir tão rapidamente. Tá? Tanto que em 2004, em 9 anos, né, o Java atingiu a marca de 3 milhões de desenvolvedores em todo o mundo. Tá? Então, 3 milhões de pessoas utilizando Java em seus programas. Então, desde então, né, o Java se tornou popular na internet, em navegadores, em diversos sistemas operacionais, né? Existe Java para Linux, para Mac, para Windows, para celular, né? Não sei se vocês chegam a se recordar de celulares antes de surgirem os smartphones, né? Celulares simples antigamente que rodavam algumas aplicações, alguns joguinhos que eram em Java. Quando você abria a aplicação já aparecia o símbolo do Java, né, na tela inicial. Isso antes dos smartphones, quando existiam aqueles celulares mais simples. Então, o que é a plataforma Java? A plataforma Java, ela consiste num ambiente que rode, além de aplicações feitas em Java, aplicações feitas em algumas outras linguagens também suportadas, como Groove, Kotlin, Scala, JRuby, Clojure e Jython. Tá? Existem outras linguagens, eu citei apenas aqui as que eu considero principais. Tá? Então, não é apenas o Java. O Java é o principal, mas a plataforma suporta algumas outras linguagens. Quando vocês chegarem na disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis, talvez vocês cheguem a pelo menos visualizar que o Kotlin ele vem sendo utilizado para desenvolvimento para dispositivo móvel. Ele vem se expandindo no mercado, tá? Focado no desenvolvimento para Android. Bom, e esse ambiente, né, a plataforma Java, ela, como eu disse, consiste no ambiente de execução e também nas ferramentas de desenvolvimento, nosso JDK, ok? E em se tratando do ambiente de execução da plataforma Java, tá? Quando eu falo ambiente de execução, você já pode entender que é o JRE, né? Quando nós vamos baixar o Java para a nossa máquina, nós temos duas opções principais. Uma delas é o JRE, que você vai utilizar quando você quer apenas executar uma aplicação Java. E outra opção é o JDK, que é para quando você vai desenvolver com o Java.
Tá? Mas o JRE, ambiente de execução, o que ele possui? Ele é composto por dois componentes principais. A máquina virtual Java, a JVM, que é o componente responsável por rodar as aplicações dentro dessa plataforma. Tá? E essa máquina virtual ela roda as aplicações de forma isolada, controlada em relação ao sistema operacional. Então, a máquina virtual ela funciona como uma camada, mas é um pouco diferente do que acontece com linguagens que são compiladas como C, né, onde roda direto na linguagem de máquina, e ela acaba tendo alguns acessos a mais do que o Java. Né? O Java ele é mais, tem a máquina virtual intermediando a execução. Tá? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre o que nós temos aqui dentro da JVM, mas além da JVM, o JRE também vem com a API do Java, as classes básicas que nós utilizamos nos nossos programas, como Scanner, System, né, String, essas classes que já estão disponíveis na linguagem sem que nós tenhamos que fazer a inclusão, ok? Bom, o Java, ele não é uma linguagem compilada convencional, né? Nós vamos ver como que funciona o Java nesse sentido. Mas assim, pegando como base uma linguagem como C e C++, são linguagens compiladas, né? Nós temos o nosso código fonte, e para eu executar isso num computador com um determinado sistema operacional, eu tenho que ter esse código compilado especificamente para aquele contexto. Tá? Então eu quero que meu código rode no Windows, eu tenho que pegar e passar ele num compilador Windows, que vai gerar um código de máquina para o Windows. Só que aqui ainda tem uma outra questão. Existem processadores 64-bit e processadores 32-bit. Então, além disso, só para o Windows eu vou ter que ter duas compilações, uma para cada arquitetura de processador. Eu nem cheguei a colocar aqui para não deixar a ilustração mais carregada. Né? Aí, voltando para o Linux, nós teremos a mesma situação. Eu quero executar esse código no Linux, eu vou ter que compilar no Linux com um compilador específico e para uma arquitetura de processador específica, ok? Então eu acabo gerando o mesmo programa várias vezes, cada uma para um sistema operacional e uma arquitetura específica. Vantagens das linguagens compiladas, né? Como ela é convertida direto para a linguagem de máquina, a aplicação vai ter um desempenho um pouco superior. Desvantagens. Nós vamos precisar compilar o nosso código com diferentes versões de compiladores. Então, nós vamos ter que compilar mais do que uma vez o nosso código. E aí nós teremos arquivos, né, executáveis que vão funcionar em um sistema operacional, em uma arquitetura, que em outra não. Então, tem esse fator. Tá? Outra desvantagem. Nas linguagens compiladas, às vezes nós utilizamos funções que são do sistema operacional de forma direta. Nós podemos fazer isso. E às vezes você vai utilizar uma função de um sistema operacional que em outro sistema não existe. Tá? Então, essa é uma desvantagem. Já no Java, que faz o uso da máquina virtual, a máquina virtual vai garantir que os recursos que vão estar disponíveis para a linguagem sejam os mesmos em ambos os sistemas operacionais. Ok? Agora, falando do funcionamento da plataforma Java. O Java ele é uma linguagem interpretada ou compilada? Bom, a resposta o Java é interpretado e compilado. Tá? Ele não é nenhum nem outro, ele é os dois ao mesmo tempo. Por quê? Quando nós temos um código Java, tá? Suponha que você tem uma classe chamada main.java. Tá? É o nome da sua classe. Onde você digitou o seu código. Aqui está ele, né? O seu código Java. E aí você vai executar esse código. Quando nós fazemos isso na IDE, parece que tudo acontece de forma transparente, então nós não vemos o passo a passo dessa execução. Então vejam só, eu tenho meu código Java, eu compilo ele através do JDK e eu adquiro então um bytecode, ok? Então java.
main.java, nós vamos transformar em main.class, que aí já está no formato de bytecode. Esse bytecode eu posso distribuir para várias pessoas que elas vão conseguir executar em computadores diferentes, com sistemas operacionais e arquiteturas diferentes. Tá? Então esse daqui é o pacote que eu vou distribuir. Esse daqui meu programa vai estar nesse formato aqui. Ok? Então, aqui houve um processo de compilação, né? E essa compilação foi feita pelo JDK, mais especificamente aqui dentro do JDK, quem faz esse procedimento de compilar é o JavaC. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, estudando, vocês podem ver esses termos e ficar em dúvida do que significa cada coisa. Então, eu já falo aqui que é o JavaC aqui dentro do JDK que faz a compilação. E aí, o seu bytecode vai ser distribuído, né, para os usuários. E quando um usuário for executar esse programa, que vai estar em formato de bytecode, o que vai acontecer? A máquina virtual vai fazer a leitura desse bytecode e vai compilar para código de máquina e executar no mesmo instante. Tá? Então, quando o usuário vai executar, esse bytecode é lido e compilado para código de máquina em tempo de execução. Então, aqui nós temos o aspecto de uma linguagem compilada e já aqui nós temos o aspecto de uma linguagem interpretada, porque o bytecode ele é lido e compilado no momento da execução, como acontece com outras linguagens interpretadas, como JavaScript, por exemplo, como Python. Ok? Então, nós temos aqui compilação e aqui nós temos a característica da linguagem interpretada, que é a conversão para o código de máquina em tempo de execução. Tá? Quem faz isso? Quem faz a segunda compilação dentro da JVM, a máquina virtual, é o JIT. Bom, aqui está mais ou menos descrito o que eu acabei de explicar. Essa segunda compilação é feita pelo JIT. O que é o JIT? É o Just-in-Time Compiler. Just-in-Time Compiler. O nome dele, ele se chama Just-in-Time porque ele faz essa compilação de acordo com a demanda. Tá? Então, conforme o seu software vai precisando utilizar uma classe ou outra que está lá dentro do bytecode, ele vai fazendo a compilação para código de máquina. Bom, como nós vimos, né? Aqui há o processo de compilação para bytecode, e aí na hora da execução, esse bytecode passa por compilação pelo JIT. O JIT transforma em código de máquina, e além disso, né, dentro da JVM, nós temos outro componente muito importante, que é o Garbage Collector. Tá? O Garbage Collector ele é responsável por gerenciar a utilização de memória da nossa aplicação, né? Gerenciar os objetos da nossa aplicação. Em que sentido? Ele faz a alocação de memória, ele faz também a limpeza. Quando você tem um objeto que não será mais utilizado na aplicação, ele trata de desalocar. Tá? Então, esse daqui é o processo que ocorre dentro da JVM. Tá? Existe o compilador, que vai compilando de acordo com a demanda o código, e nós temos o Garbage Collector, que vai gerenciando a utilização de memória. Ok? Certo? E aí, vejam só. Isso vai acontecer, como eu falei, o bytecode ele é distribuído para os usuários, e o usuário que executar esse código no Windows, ele vai ter uma JVM que consegue fazer esse código rodar no Windows. Então, ele vai ser capaz de fazer essa segunda compilação, transformando em código de máquina para o Windows. Tá? E na arquitetura do computador que estiver executando ali naquele momento. Se eu executar esse mesmo bytecode no Linux, o mesmo procedimento de compilação, de segunda compilação vai ocorrer, porém, vai ser gerado o código de máquina para o Linux na arquitetura do computador que estiver executando.
Ok? Então é bastante coisa, né? Mas assim, é uma revisão, então eu tento passar mais rápido. Em resumo, né? Esse monte de termos que nós vimos aqui. Nós temos o JDK, que é o Java Development Kit. Nós temos o compilador JavaC aqui dentro do JDK. Nós temos o Javadoc, que eu não sei se vocês já viram, mas eu prefiro não explicar no momento. Basicamente, ele é voltado para construir a documentação do nosso software de uma forma mais ou menos automatizada. E existem outros componentes aqui, mas o principal é o JavaC. E nós temos a JRE, que contém, né, a JVM e a Basic Class Library. E dentro da JVM nós temos dois componentes importantes aqui, que é o JIT e o Garbage Collector. Ok? É importante ressaltar que quando nós fazemos o download do JDK, a JRE vem junta. Então, existe a opção de baixar só a JRE para você apenas executar uma aplicação Java. E existe a opção de baixar o JDK, que já vai trazer a JRE junta, mas além disso vai trazer o ambiente aqui de desenvolvimento. Tá? De uma forma mais simples de enxergar essa plataforma, né? Nós temos aqui essa ilustração. Tudo bem? Então, vocês podem pausar o vídeo, dar uma analisada. E lá vamos. Vantagem da plataforma Java. Ele é multiplataforma, você desenvolve um código, compila, e essa aplicação compilada vai rodar em qualquer sistema operacional a princípio. O Java, só uma observação, o Java ele é a linguagem nativa para desenvolvimento no Android, então isso foi uma coisa que impulsionou ainda mais o Java após o lançamento do sistema operacional Android. A comunidade é grande, é muito ativa. Se você tiver qualquer dúvida em Java e você pesquisar no Google, vai aparecer né, dezenas, centenas de pessoas que tiveram o mesmo problema e que conseguiram encontrar a solução. Tá? O Java, como a comunidade é grande, ela é rica em bibliotecas e recursos. Né? E a desvantagem é que o desempenho acaba sendo um pouco inferior se comparada a linguagens compiladas. Essa diferença de desempenho, ela acaba variando aí na casa de, pelo que eu tenho visto em artigos, né, na casa de 10 a 50, 60% de diferença. Tá? Vai depender do tipo de aplicação. Mas, em geral, como os computadores têm desempenhos bastante elevados, né, atualmente, se comparado aos computadores antigos, para aplicações comerciais, isso não costuma configurar um grande impedimento, porque aplicações comerciais não costumam fazer uso de muito desempenho, não costumam cobrar muito desempenho do computador. Então, essa perda de desempenho, ela compensa, levando em consideração o tanto que nós ganhamos em facilidade de se desenvolver, reutilizar código, de se dar manutenção na aplicação, ok? Bom, a plataforma Java tem algumas divisões, tá? Existe o Java SE, né, o Java Standard Edition, que são aplicações convencionais para computador, tá? Existem aplicações Java EE, que é o Enterprise Edition, que são aplicações corporativas e para web. Aqui nós temos alguns recursos a mais, tá? Nós temos aplicações Java ME, Mobile Edition, tá? Que é voltado para desenvolvimento embarcado ou desenvolvimento mobile. Tá? Aqui não tem relação nenhuma com desenvolvimento para Android. Quando a gente fala de Java ME, nós estamos nos referindo àquelas aplicações Java que acabou caindo em desuso atualmente, né? Que rodavam naqueles celulares simples, que não tinham sistemas operacionais. Tá? Agora o Android ele tem uma outra divisão da plataforma, pode-se dizer. Ele tem um SDK próprio. Tá? E existe o Java FX, que é voltado para o desenvolvimento de aplicações com interfaces mais modernas. Tá? Tanto para dispositivos móveis quanto para desktop. Mas para dispositivos móveis ele não tem sido muito utilizado. O seu foco mesmo tem sido em aplicações desktop. Ok? Então, existem essas divisões. Nós vamos fazer uso
do Java SE e nós vamos fazer uso também do JavaFX. Bom, atualmente nós temos o Oracle JDK e o OpenJDK. Nós vamos precisar de um deles para termos o kit de desenvolvimento Java. Tá? Qual que é a diferença desses dois? As implementações são basicamente muito parecidas, né? Não vai ter nenhuma diferença prática, mas a diferença está no tipo de licença que cada uma utiliza. Anteriormente existia apenas o Oracle JDK, mas agora nós temos essa divisão. Tá? O Oracle JDK ele é gratuito para uso pessoal e não comercial. Se você vai fazer uso comercial da sua aplicação Java, então utilize já o OpenJDK. Bom, de qualquer forma, né, como o OpenJDK está sobre a lição GPL, então ele é gratuito para uso pessoal e uso comercial. Então, assim, eu recomendo que vocês já utilizem de cara o OpenJDK, porque aí, tanto para estudar quanto depois para desenvolver uma aplicação, vocês não vão ter nenhum problema, ok? Então vamos partir para a configuração da plataforma. Tá? Então, eu vou aqui acessar esse link para fazer o download do OpenJDK. Aqui estamos. Tá? Eu recomendo que vocês vejam só, né? Nós temos aqui algumas opções. Nós temos o OpenJDK 11, né? E nós temos o 14. O 11 ele é LTS, né? Long Term Support. Quer dizer que essa versão vai receber suporte por um longo período. Se vocês fossem desenvolver um software comercial, eu já recomendaria que vocês realmente baixassem o 11, porque ele vai receber suporte por um prazo estendido. Como não é o nosso foco, como nós estamos estudando, vocês acredito que não vão estar desenvolvendo nenhuma aplicação comercial no momento, aí eu já recomendo mais utilizar mais recente. Por quê? Ele não vai ter um suporte muito longo, mas quando surgir a próxima versão LTS, ela vai estar mais parecida com essa daqui do que com a versão 11. Tudo bem? Então, eu recomendo que baixem a versão 14. Tá? Bom, aí o download está sendo realizado aqui. Como eu já baixei, eu vou cancelar. Tá? Eu tenho ele baixado aqui. Eu utilizo esse software para fazer download, né? Eu acho que é interessante, ele faz com que o download seja mais rápido, em muitos casos, nem sempre. Tá? Bom, vou fazer a instalação aqui. Ok, será adicionado para o caminho, então deixem assim. Set Java Home. Eu vou pedir para ele criar a variável de sistema, a variável de ambiente Java Home. Ok. Tá? Eu recomendo que vocês também habilitem isso daqui. Outra coisa. Se vocês já tinham alguma versão do JDK instalada na máquina, eu acho que é interessante, de repente, você desinstalar qualquer versão anterior para instalar essa daqui. Tá? Então, por quê? Quando nós formos utilizar o JavaFX, né, se você tiver versões antigas do JDK, ele pode dar problema e precisar de algumas configurações um pouco mais complexas. Então, o jeito mais fácil é você desinstalar versões antigas do JDK e instalar apenas essa versão para simplificar as coisas. Ok? Então, instalei meu JDK e aqui nós temos também a instalação da IDE. Tá? Bom, não sei se vocês utilizavam NetBeans ou Eclipse. Eu vou optar pelo Eclipse, eu vou utilizar o Eclipse nas aulas. Tá? Eu acredito que ele seja um pouco mais leve. Então, vou estar fazendo aqui a instalação do Eclipse. Bom, nós temos aqui também no Eclipse algumas versões. Normalmente, a mais baixada, né, é essa daqui,
o Eclipse IDE for Java Developers. Porém, como nós vamos precisar de alguns recursos a mais no final da disciplina, eu já recomendo que vocês baixem aí o Eclipse IDE for Enterprise Java Developers. Tudo bem? Então, você clica aqui, 64-bit, Windows. Aí se você tiver no Linux, você baixa a versão para Linux. Ok. E aí, está fazendo download aqui. Eu vou cancelar também porque eu já baixei. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, então vamos fazer a extração aqui. Ele vem em formato zip, então nós não precisamos instalar, nós apenas fazemos a extração. Então, vou extrair aqui. Vou recortar isso daqui e vou colocar em arquivo de programas para questões de organização mesmo. Feito. Deixa eu apenas criar um atalho agora dele. Vejam só, vou enviar para a área de trabalho. Tá? Então, pronto. Coloquei a pasta aqui no arquivo de programas para não ficar perdida por aí. Então, vamos abrir aqui a nossa IDE. Na primeira execução, ela pode demorar um pouco para abrir. Tá? Aqui, nós selecionamos o Workspace. Se você não quiser ver essa mensagem novamente, você pode marcar essa caixinha. Mas eu não marco porque às vezes eu prefiro separar os projetos em pastas, em Workspace diferentes. Então, eu prefiro que ele sempre pergunte, mas agora vamos usar o Workspace padrão. Aqui estamos. Bastante parecido com NetBeans, né? Então eu quero criar um projeto, eu vou vir aqui em File, New, Project. Vou optar aqui por Java Project, que nós normalmente vamos utilizar. Vou colocar aqui o nome Hello World. Ok. Vejam que como nós instalamos o OpenJDK14, já aparece aqui por padrão o Java Standard Edition 14. Ok, Next. Neste momento, nós não vamos trabalhar com módulo, então eu vou desmarcar essa opção e Finish. Tá? Ok, Open Perspective. Aqui o NetBeans, para quem não conhece a IDE ainda, ele possui o sistema de perspectivas. Se você vai criar um projeto Java padrão, então nós temos aqui a perspectiva Java, que é uma forma basicamente de organizar as janelas. Tá? Perspectiva é o layout da interface aqui. Se eu for para Java Enterprise Edition, que vocês vão ver mais para frente o que é, né? Já existe uma outra perspectiva com alguns outros elementos aqui, como servers, né? Existe perspectiva aqui também para depuração de código, perspectiva debug. Tá? Enfim, perspectiva é a distribuição das janelas, do layout, tudo bem? Então, de vez em quando ele pode perguntar isso, ele sempre vai tentar te fornecer a perspectiva mais adequada para o que você está fazendo naquele momento. Bom, e aí nós podemos começar a trabalhar com o nosso projeto. Eu vou criar aqui uma classe, vou chamar aqui por hora de main, ok? E aqui estamos com a nossa classe Java, ok? Então, só para mostrar um pouquinho a ideia para quem nunca utilizou, para quem utilizava anteriormente o NetBeans. Vocês podem utilizar o NetBeans, não tem nenhum problema. Talvez vocês, alguma coisa que eu faça na aula, vocês podem ficar um pouquinho perdidos, mas aí qualquer coisa pode tirar dúvidas. Bom, nessa aula era isso, né? Nós vimos um pouco do Java, de onde veio, quais são as características dele, e nós vimos também a configuração do ambiente de desenvolvimento. Então, obrigado e até a próxima aula.